Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que já está acompanhando a gente aí. É um prazer receber todo mundo aqui no canal mais uma vez e hoje com um evento muito especial, né? Então sejam bem-vindos. A gente está dando início ao nosso primeiro colóquio da revista Historiador, mais o nosso papo histórico aqui do canal Cool História. Então sejam bem-vindos. Aí a gente está com os meninos também da organização, a gente que estava à frente, né, do dossiê, que é o que deu início aí a esse projeto do colóquio. Então, você que está aí já online, já acompanhando a gente, deixa aí nos comentários de onde você é, se você pertence a alguma universidade, o que você está cursando também, como que você, de onde surgiu aí esse interesse de acompanhar a gente também. Então, coloca aí nos comentários. É um prazer receber todo mundo. E aí, eu vou já passar a fala dos meninos, se vocês quiserem falar alguma coisa, Ismael, Jefferson, sejam bem-vindos e eu vou colocar aqui também pessoal, os apresentadores da noite de hoje, né? Deixa eu colocar aqui, Jéssica e André. Sejam bem-vindos também, gente, aqui ao canal. As meninas que nunca estiveram aqui, né? Então, as Jéssicas da noite, então sejam bem-vindas. E o André, que já esteve com a gente aqui em uma outra oportunidade, seja bem-vindo também, André. Boa noite, pessoal. Satisfação estarmos aqui participando desse primeiro colóquio da Revista Historiador. A Revista Historiador, que é um periódico acadêmico que existe desde 2008, ligado à Faculdade Porto Alegrense, a FAPA, o curso de História. Foi um periódico desenvolvido inicialmente pelo corpo discente, apoiado pelo corpo docente da instituição, e que segue até hoje, né? Nós já temos aí 15 números da revista publicados anualmente. É uma revista que tem uma boa abrangência, né? Recentemente migramos a página também, então estamos com uma página nova. Enfim, né, esse dossiê, que foi publicado no ano de 2022, em dezembro de 2022, intitulado Religiões no Mundo Romano, ele surgiu a partir de uma disciplina realizada no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, né, uma disciplina e uma série de seminários chamada Novos Estudos sobre a Religião Romana, a disciplina coordenada pela professora Cláudia Beltrão e pelo professor Giorgio Ferri, que contou também com professores especialistas de diversas instituições, e ali nós tivemos um start para podermos aí fazer esse dossiê, né? Abrimos uma chamada na revista que foi muito bem aceita, né? Então nós nem tivemos na revista nenhum artigo de tema livre nessa edição, né? São todos artigos e também uma resenha voltados para as religiões do mundo romano, né? Então é uma satisfação estarmos aqui. Teremos 2 noites de colóquio, né? Estamos felizes aí por recebermos pesquisadores tão qualificados naquilo que se propõe a fazer. Jefferson? Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar participando da organização desse dossiê, né? Como o Ismael falou, que surgiu lá na nossa disciplina, que deu start. E é um prazer estar recebendo os nossos apresentadores, né? A Jéssica Cristina da Costa Minati Moraes, que vai estar falando sobre a religião cristã na visão de um não cristão, a história nova de Zósimo nos séculos 5 a 6 da Era Comum. A Jéssica Ladeira Santana, que submeteu o artigo juntamente com a Ayla de Oliveira. A Jéssica vai estar apresentando o trabalho Preservação da Memória Coletiva Egípcia no Principado, a representação de Osíris nos rituais funerários. E o André Daniel Reich vai estar apresentando a resenha, né, da obra de Peter Leitart, em defesa de Constantino, o crepúsculo de um império e a aurora da cristandade. Gente, e antes da gente passar para o nosso momento de apresentações, né, eu já queria lembrar todo mundo que está assistindo, a gente já colocou aqui na tela boa noite da galera que já está aparecendo, da onde o pessoal está falando. Então tem gente de várias partes do Brasil. Então sejam bem-vindos mais uma vez.
Se você está acompanhando a gente aqui e não conhecia o canal Cool História, eu queria te convidar, né, a se inscrever aqui no canal, acompanhar o nosso conteúdo. O nosso canal é um canal de divulgação científica na área de pré-história, história antiga. Então, se você não conhecia, eu queria te convidar a conhecer aí os nossos vídeos também. Além do canal, a gente tem uma página no Instagram. Então, se quiser, segue a gente por lá também. Lembrando que o evento está acontecendo a partir da revista Historiador, né, mas em parceria com o canal Cool História aqui e também com o PPGH da Unirio. E aí também, vou colocar aqui o Instagram da revista, então segue lá também. Você que está participando aqui hoje, mas não teve oportunidade de conhecer o dossiê, de ler também os artigos, procura lá, tem o link de acesso a esse último dossiê, acesso à revista. A gente mandou isso também para o e-mail, né? Na nossa inscrição tinha lá o link de acesso. Então não deixe também de conferir os artigos que foram lançados no dossiê, né? Aos quais aí os nossos apresentadores da noite e de amanhã também estarão falando um pouquinho sobre eles. Então, acho que é um momento muito produtivo para a gente conversar aí sobre esse tema sobre as religiões no mundo romano, né? Como que a gente consegue pensar também essa diversidade dentro dessa área. E aí, eu já vi que tem um pessoal perguntando aqui sobre certificação, né? E aí, sobre como que a gente vai fazer esse processo de envio dessa certificação. Quem não fez, e aí tem um pessoal falando que não fez inscrição, se dá tempo ainda. Você pode colocar o seu nome lá na listagem de inscrição. Mas o que vai valer é o seguinte, depois das apresentações a gente vai passar uma lista, tanto hoje quanto amanhã. E aí você vai precisar assinar essa lista de presença para confirmar que você estava acompanhando o nosso evento, que você estava aqui online assistindo. Então a gente vai passar ali ao final das apresentações a lista, você coloca o seu nome e é a partir dessas duas listas, né, de hoje e amanhã, que a gente vai fazer a confecção desses certificados. Então fica tranquilo, mesmo se você não tiver feito a inscrição, mas está aqui participando, não tem problema, é só colocar o seu nome na lista de presença, que a gente confecciona também o certificado para você. Fica tranquilo, qualquer dúvida pode ir colocando aí nos comentários. Lembrando que a gente vai ter a apresentação e no final a gente vai ter um momento ali de conversa também com os nossos autores, um momento de pergunta, então já vai pensando aí em perguntas específicas, colocando aí no chat também, que depois a gente vai conversar sobre cada uma das temáticas que vão ser abordadas aqui, né? E aí, gente, vamos começar então o nosso período de apresentação. Mais uma vez, boa noite aí para os nossos autores, né? E acho que a gente pode começar com a apresentação da Jéssica Ladeira Santana. Jéssica, então vou colocar aqui a apresentação. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Olá, gente, boa noite a todos e todas. Meu nome é Jéssica Ladeira Santana, eu sou orientanda do professor Beltrão Monteiro Lima Neto. Eu tenho como orientadora a professora Ariadne Soares, e eu sou membro do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, do LEIR, Seção Espírito Santo. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo e também eu sou licenciada e bacharel pela mesma instituição. E eu faço mestrado com auxílio da Bolsa FAPES. Eu gostaria muito de agradecer aos organizadores do primeiro colóquio da revista Historiador, em parceria com o canal Cool Story. E hoje eu irei apresentar minha comunicação derivada do artigo com o mesmo nome, que é a preservação da memória coletiva egípcia no Principado, a representação de Osíris nos rituais funerários. Eu fiz esse artigo em parceria com a minha coautora, a minha amiga e colega, a Ayla Oliveira, que infelizmente eu não pôde comparecer hoje, mas ela esteve presente tanto na confecção do slide, do texto, e ela está ciente de tudo. Esse artigo e a apresentação são as primeiras considerações que eu e a Ayla tivemos e traçamos de uma pesquisa que realizamos a parte da nossa principal, que estudamos no mestrado. Mas eu acredito que, e também por no mestrado é tudo muito corrido, não tivemos tempo muito de evoluir,
Mas acredito que essa comunicação vai ser bastante importante para a gente conseguir algumas perguntas e podemos pensar, elaborar mais coisas sobre essa pesquisa. E eu seguirei lendo por causa que o tempo corre, né? Na presente comunicação, temos como objetivo de demonstrar a manutenção da memória coletiva egípcia mediante o trabalho de sacerdotes. A religião se manteve por milênios, até durante a dominação estrangeira, como a romana. Uma das divindades que verificamos a perpetuação do culto foi de Osíris, e seu culto iniciou no Alto Império e se expandiu por todo o Egito, sendo uma figura fulcral nos rituais funerários para compreender a memória coletiva egípcia. Analisamos assim 3 artefatos funerários, que é um retrato, uma máscara, uma mortalha do período romano. O contexto em que elas foram produzidas é de recente dominação romana no Egito, em 30 a.C., e onde que Otaviano estabeleceu reformas sociais em que a sociedade foi dividida mediante categorias jurídicas, as quais são cidadãos romanos, são os romanos alexandrinos, cidadãos peregrinos, os habitantes das polis, Alexandria, Naucrates, Ptolomais e Antinópolis, e os peregrinos não cidadãos, que são os egípcios e estrangeiros que residiam na Cora. Essas categorias, elas implicavam no pagamento de um imposto chamado laografia, em que os romanos e os alexandrinos, eles eram isentos, os habitantes das polis pagavam a metade desse tributo, e os egípcios e outras etnias que habitavam na Cora, no Egito, pagavam ela integralmente. Mediante a isso, as elites locais foram igualadas aos demais os demais egípcios de outros estamentos. Só que para conseguir alcançar certos privilégios e status, manter seus status, ao negociar eles negociaram com os romanos, e um dos meios dessa negociação foram demonstrar serem culturalmente helenos, que era falar o idioma grego e ser educado conforme a paideia. E o governo romano chegou a criar 3 critérios para estabelecer quem seria um sujeito considerado heleno no Egito romano, sendo a participação no ginásio, ter terras rurais e habitar em uma metrópole. Em grande medida, as elites locais conseguiram comprovar esses requisitos ao demonstrar em certos momentos a identidade helena, mas isso não quer dizer que eles não eram egípcios. Pelo contrário, as elites locais eram compostas por sacerdotes que corroboravam para a manutenção de memória cultural e mantendo os templos e a escrita egípcia ativa. E com isso eles preservaram a tradição. E por meio das duas culturas, a helena e a egípcia, eles criaram uma cultura própria daquele momento. E dessa forma, as aristocracias egípcias adotaram signos helenos e, em conjunto com a cultura local, eles construíram uma híbrida para manter seus privilégios e perpetuar a memória coletiva de seu povo. Cada sociedade lida com a morte de acordo com o entendimento do mundo e realidades, dando sentido para os vivos sobre uma ação biológica. Os egípcios criaram mitologia, a técnica de mumificação e uma arte em torno da morte. No tocante ao período romano, o ritual funerário egípcio centralizou-se na múmia, e com isso, a representação dos deuses que auxiliavam e protegiam o morto foram postos junto ao corpo mumificado. Em grande medida, as divindades mais representadas nas mortalhas, máscaras e retratos funerários são as associadas ao ciclo osírico e os rituais mortuários,
aos rituais mortuários. Assim, parece com frequência alguns deuses, sendo Osíris, Ísis, Néfis, Nut, Horus, filho de Horus e Anubis. Contudo, nessa apresentação, iremos focar na divindade de Osíris. O mito de Osíris ele remonta à quinta dinastia egípcia. Ele é a figura central no submundo e no julgamento do morto. Além da morte, ele é associado à ressurreição e renovação, e por isso ele é ligado à fertilidade. É representado como uma figura mumiforme, segurando cajado e mangual, com uma coroa tef, e a cor de seu corpo poderia ser verde, simbolizando a ressurreição, branca em conexão com as múmias e a morte, ou preta, remontando a fertilidade da terra. Ao longo dos milênios, a devoção de Osíris se expandiu por todo o Egito. Sua origem pode ser atribuída tanto à região norte quanto ao sul. Isso dava a ele uma ideia que ele era o rei de todo o território, embora existisse um festival que ocorria anualmente em Ábidos. O culto a Osíris ele foi preservado por milênios, do Alto Império ao período romano. Isso ocorreu por meio do trabalho dos sacerdotes, os quais negociavam com os dominantes para manter sua posição de elite e mantinham os templos e a escrita autóctone, e assim preservar a memória coletiva. O fruto dessa conservação da memória coletiva pode ser encontrado nos artefatos funerários, como este ao lado, essa máscara, e também imortalhas e retratos. Em diversas delas, podemos perceber a figura de Osíris, e nós fizemos a seguinte indagação. A representação de Osíris no período romano, ela prevalece a mesma de 3.000 anos atrás? Segundo Cristina Higgs, a imagem de Osíris ela teve pouca modificação desde quando seu culto ele foi centralizado no mito funerário, no Império Médio. A coroa tef, a barba postiça e a pele preta ou verde, que simbolizava a terra fértil, se manteve. Como podemos ver na mortalha de linho do retrato de um jovem com Osíris à esquerda e Anubis à direita, de aproximadamente 80 a 120 depois de Cristo, encontrada na necrópole de Saqqara, em Mênfis. Nele, o morto é apresentado em uma pose criada pelos helenos, com o peso do corpo em uma das pernas, isso aludindo à passagem de vida para a morte. De acordo com Susan Walker, esta representação ela demonstra que o jovem assumiria a figura de Osíris. Isso não significa que o morto será transformado na divindade, mas sim que ele seria um Osíris, que seria um eu do morto. O próximo retrato ele é o de Artemidoros, de aproximadamente 100 a 120 depois de Cristo, encontrado na necrópole de Hawara, próxima a Siloé, na região do Fayum, no Médio Egito. Abaixo do busto do retrato temos 3 cenas, que eu coloquei ao lado direito da tela. E sendo 2 delas contendo Osíris, que são essas que eu coloquei no lado direito da tela. Na primeira cena, apresenta um morto deitado em um esquife, onde está sendo preparado por Anubis, e com as deusas carpideiras, Neft e Ísis, nas extremidades. Na última cena, o morto já está mumificado, sendo representado de Osíris, com uma coroa tef sobre a cabeça. No período romano, foi produzido diversos retratos funerários com técnicas naturalistas, como vemos no retrato de Artemidoro e no do jovem. Apesar disso, as máscaras também eles continuavam a ser requisitadas, como a de Círios, que está nesse slide, de aproximadamente 20 a.C. a 20 depois de Cristo. Escavada na necrópole de Hawara, no Fayum, como a de Artemidoros. De acordo com Márcia Vasques, as máscaras desempenhavam 2 funções: a prática de manter a existência do morto e a de representá-lo divinamente, como Osíris.
Como no retrato de Artemidouro, a máscara de Círios ela tem a representação de Osíris e a múmia diante dele. E havia uma analogia entre o corpo mumificado de Osíris, remetendo à quase diminuição do morto. A sociedade do Egito romano, ele cultuavam os mesmos deuses que seus ancestrais. Isso em conjunto com a arte helena e alguns elementos. Osíris é um deus fulcral na esfera da morte, tem relação direta com os corpos mumificados, pois ele é a primeira múmia. Junto a iconografias dele e das múmias, o morto era apresentado com símbolos greco-romanos, como as roupas e cabelos semelhantes ao imperador de sua época, remetendo à posição social do morto. À vista disso, demonstraram o status da família, que era de uma elite provincial do Império Romano, em conjunto com os elementos da cultura autóctone, como a representação de Osíris, conforme seus ancestrais. Em cada culto, enterro, construção e reparo de templos, a memória coletiva estava sendo constituída, mantida e preservada. Conforme Michel Pollack, a memória coletiva é produzida pelo grupo individualmente. Quando é transmitida por gerações, há uma conexão entre a memória e o sentimento de pertencimento, mantendo assim uma identidade. Dessa forma, entendemos a função dos sacerdotes como os agentes da preservação da memória e das identidades da sociedade egípcia. À vista disso, apresentamos nessa comunicação as primeiras compreensões sobre a preservação da memória coletiva e egípcia, sendo um dos elementos mantidos do culto de Osíris, representado nas mortalhas, retratos e máscaras funerárias. Osíris é uma divindade cultuada desde o Antigo Império, e isso foi feito mediante o trabalho do grupo sacerdotal, os quais negociaram com o governo romano, preservando o prestígio e status, e com essa posição conseguiram manter a tradição milenar. E uma demonstração disso é a representação de Osíris. Gostaria de agradecer para todos ouvintes, e eu estarei à disposição de responder as dúvidas no final da apresentação. E essas aqui são algumas referências que eu utilizei para confeccionar esse slide, e eu citei também, mas tem outras no meu artigo presente no dossiê. Obrigada. Obrigada, Jéssica. A gente vai passar, então, agora para a próxima apresentação da Jéssica também. Então, Jéssica, a palavra agora está com você. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Bom, agradeço a apresentação, mas eu vou me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Jéssica da Costa Minati Moraes. Eu sou aluna do último ano da graduação em História na Unesp, campus de Assis, aqui no interior de São Paulo. Eu quero desde já agradecer o convite para participar do evento e agradecer também todo mundo que está aí acompanhando a live. Essa apresentação ela é uma espécie de um recorte da minha pesquisa de iniciação científica, que é orientada pela professora Margarida Maria de Carvalho, da Unesp de Franca, e financiada pela FAPESP. Eu falo que é uma espécie de recorte porque na minha iniciação eu não trabalho exclusivamente com a questão religiosa na obra do Zósimo. Eu trabalho mais com a questão política administrativa, mas como ele tem uma forte presença anticristã, né, no que ele escreve, eu achei interessante, né, quando eu fui bolar aí o artigo para enviar para o dossiê, mostrando essa perspectiva do Zósimo sobre a religião cristã, no caso, né. Eu vou pedir licença para ler a minha apresentação, para otimizar o tempo, porque é muito fácil de eu ultrapassá-lo. Bom, em primeiro lugar, vou apresentar brevemente o Zósimo. Ele foi um advocatus fisci na administração fiscal imperial na cidade de Constantinopla, e nós não sabemos muito a respeito dele. Trabalhamos com algumas suposições e aproximações, por exemplo, a sua data de nascimento, que a gente estima que seja por ali entre o ano 460 da Era Comum, tendo vivido mais ou menos até 518 ou 520. Nós sabemos também que ele era um homem não cristão
e durante toda a minha pesquisa e apresentações, e quando falo dele, eu evito afirmar que ele era um homem politeísta, porque não fica muito clara qual era a sua prática religiosa e como existiam ali diferentes politeísmos dentro dessa religião romana. A gente só trabalha com essa teoria, né, e falar ele era um não cristão. Sobre a sua obra, ela é intitulada História Nova, é a única obra que o Zósimo escreveu. A gente acredita que ela foi escrita após 498, mais ou menos. Foi lavrada originalmente em grego, a língua que o Zósimo falava, e possui 6 livros, né, dentro dessa obra dele. Para minha pesquisa e também para a elaboração do artigo, eu utilizei o livro 2, que o recorte temporal vai de 305 a 354. Nesse livro, né, no livro 2, a gente encontra críticas muito fortes do Zósimo ao imperador Constantino e à religião cristã. Observando assim, que o Zósimo ele atribui todas as desgraças de Roma, todos os problemas que o Império estava enfrentando desde ali de muito tempo, com as invasões bárbaras, enfim, o abandono da religião e das práticas tradicionais romanas. Agora, passando para o que eu coloquei no artigo, discuti nesse artigo, eu utilizo essa perspectiva do Zósimo da religião cristã pelos acontecimentos políticos religiosos de Constantino. O imperador ele teve momentos muito importantes relacionados à religião cristã, e eu cito, por exemplo, o Edito de Milão, em 313, juntamente com Licínio, encerrando as perseguições, e também a organização do Concílio de Nicéia, em 325. E a conversão do imperador é um motivo de grandes controvérsias, né, entre os historiadores, porque muitos acreditam que ele se converteu antes de uma batalha, né, a Batalha da Ponte Milvia, em 312, contra o imperador Maxêncio, quando ele teria sonhado com a cruz de Cristo, com os dizeres, né, com este sinal vencerás, e teria ordenado que pintassem uma cruz nos escudos do exército, e que com isso, né, que ele teria conseguido a vitória nessa batalha. E também tem a versão de que ele foi batizado apenas no seu leito de morte. É um pouco complicado, né, a gente afirmar como e quando teria acontecido, mas aí eu trago a visão do Zósimo, né, que eu intitulo até no artigo como a religião cristã o absolveria da culpa, que é inclusive o que o Zósimo fala. Para ele, o Constantino teria se convertido ali por meados de 326, quando ele ordenou o assassinato do seu filho Crispo e posteriormente de sua própria esposa Fausta, por suspeita de um complô ou um adultério. E ele teria, assim, ficado cheio de culpa, sentindo remorso e também envolvendo ali as chateações que isso teria trazido para a mãe, a Helena, né, a futura santa Helena. E ele teria conhecido um certo egípcio que teria dito a ele que se caso ele se convertesse para a religião cristã, todos os seus pecados seriam absolvidos e esse sentimento de culpa acabaria. Aí, segundo o Zósimo, depois desse período, o Constantino teria começado a duvidar das divindades. E ele se lembrou que várias profecias teriam afirmado que ele teria grandes vitórias, conquistado as batalhas contra os outros imperadores. E ele pensou que caso ele tivesse algum insucesso, algum problema, perdesse alguma batalha, a população poderia questioná-lo, devido a essa questão das adivinhações e das divindades. Então, por isso, em 318, ele decide abolir todas as divindades, abrindo aí um caminho para um caminho maior para o processo de cristianização do Império. Nesse trecho do artigo, eu também afirmo que o Zósimo ele discorre longamente sobre o abandono dos oráculos, que eram importantes na religião romana, e também dos jogos seculares. E ele afirma que os deuses estavam furiosos com os romanos porque eles haviam deixado de realizar sacrifícios, também outro ponto importante da religião romana. Entre outros abandonos que ele afirma, não cita todos, mas abandonos que teriam causado a negligência com a religião romana e o colapso do Império. Ou seja, o Zósimo, ele
atribui ali diretamente o colapso do Império no tempo onde ele vive, ali entre o século V e VI, ao cristianismo. E ele também afirma que o Constantino gastou um dinheiro absurdo construindo igrejas em Constantinopla, depois da refundação da cidade, né? E dando presentes a pessoas, nas próprias palavras de Zósimo, inúteis e sem valor. Ele não cita diretamente, mas a gente acredita que pode ser pessoas ligadas à igreja, sejam eclesiásticos ou mesmo alguns fiéis que eram muito próximos ali dos cristãos. Mas é interessante que em nenhum momento ele cita, por exemplo, o Edito de Milão. Ele passa ali pelo ano 313 citando os acontecimentos políticos, enfim, ele não fala sobre isso. E em nenhum momento ele também fala sobre o cristianismo, sobre religião cristã. Ele não cita diretamente, ele só fala sobre o abandono. Mais para frente, no livro onde ele fala do Teodósio, do imperador Teodósio, aí ele fala sobre religião cristã, mas nesse momento, né, onde ele fala do Constantino e desse período, ele oculta do seu texto o que eu acredito que seja uma defesa de narrativa do Zósimo. E também acho interessante pegar um autor como ele, porque no período onde ele está vivendo, né, como eu falei, entre os séculos V e VI, é uma sociedade muito cristianizada, e ele ainda é um não cristão. E muitos autores, né, do período dele ou eram cristãos ou eram homens da igreja, e sempre escreviam elogios ao Constantino e a outros imperadores cristãos, e ele não, ele escolhe criticar justamente um imperador que era considerado por muitos ali uma espécie de herói, por ter aberto as portas do cristianismo, e a gente pode até comparar, por exemplo, com Eusébio de Cesaré, que faz grandes elogios a Constantino, mas outros autores cristãos também. E o Zósimo não, ele só critica, ele faz muito juízo de valor acerca do caráter de Constantino e critica todas as suas políticas, todas as suas ações militares, as suas ações religiosas. Ele era um cara, acredito que ele era um cara um pouco difícil e tem essa opinião bem forte aí sobre o imperador Constantino, né? E ele também faz uma crítica muito legal sobre como Constantino teria deixado os bárbaros entrarem os povos germânicos, né? Entrarem no território romano, que isso também, juntamente com a religião cristã, seriam ali os dois pilares de declínio da sociedade, do Império Romano, né? Como um todo, né? Por isso que eu coloco aqui, né, para concluir, né, acredito que a intenção dele no livro 2 é mostrar principalmente como Constantino e os próprios romanos e a religião cristã foram os responsáveis pelo declínio do Império Romano e a consequente, o que ele chama de barbarização do território romano, né, porque ele fala que os bárbaros estavam no exército, na sociedade, que o Império agora estava virando um território bárbaro. Bom, era essa a minha apresentação. Eu procurei falar um pouco sobre o que eu escrevi no artigo em si. Eu às vezes eu prefiro ler com medo de ultrapassar muito tempo, porque se deixar a gente às vezes empolga um pouco e vai falando, mas agradeço a todos que ouviram e eu fico à disposição para quaisquer perguntas que vocês tenham aí no final. Obrigada, Jéssica. Então, a gente vai passar agora para a nossa última apresentação da noite. E aí, pessoal, já vai colocando aí nos comentários também as suas perguntas para a gente conversar daqui a pouco, né? Então, para as nossas apresentações que já tivemos, vamos convidar o André. André, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Então, pode ir, a palavra está com você agora. Bom, muito obrigado. Eu sou André Daniel Rank, eu sou bacharel em desenho industrial, habilitação em programação visual. Trabalhei muitos anos na área do design e continuo trabalhando até hoje. Fiz uma segunda graduação em licenciatura em História na URGS, em Porto Alegre. E depois eu fiz um mestrado e doutorado em Teologia com o foco em História das Teologias e das Religiões. Então, eu vou, sem mais delongas, começar a minha apresentação. Eu fiz uma resenha para a revista deste livro aqui, do Peter Leithart, deixa eu ver onde é que está, Em Defesa de Constantino.
O Crepúsculo de um Império e a Aurora da Cristandade, publicado em português no Brasil pela editora Monergismo. O autor, o Peter Leithart, ele é bacharel em inglês e história, mestre em artes e religião e mestre e doutor em teologia. Então, a carreira dele toda é mais voltada também na área da teologia. Ele é presidente do Theopolis, que é um instituto cristão que procura a interação cristã com a política e a cultura, né? Com a ideia cristã de transformação da cultura. Então, só esse fato ele já nos ajuda a entender um pouquinho dos objetivos do livro, que eu vou tratar logo adiante. Tá? O livro ele é uma obra bem polemista, na verdade. Né? Ele tenta contrapor, né, por meio dessa obra, uma ideia comum, e essa é uma ideia comum principalmente entre os cristãos e as igrejas de maneira geral, que o cristianismo teria caído a partir de Constantino, ou seja, né, um mito de origem, né, de uma época mais pura, uma época de uma igreja primitiva mais ligada aos ensinamentos de Cristo, e que a partir de Constantino teria caído. Então ele vai contrapor justamente essa ideia, e por isso o livro se chama Em Defesa de Constantino. Eu vou colocar numa apresentação aqui apenas os títulos dos capítulos, para a gente, para vocês poderem entender qual é a estrutura básica desse livro. Então, o primeiro capítulo, que é os Éditos Sanguinários, nesse ele tem uma preocupação de demonstrar a percepção religiosa do mundo e do Império Romano especificamente, né? Ou seja, as perseguições aconteceram justamente porque, né, o que a Jéssica estava apresentando antes, de que Roma decaiu porque o relacionamento com os deuses estava prejudicado. Então, que o cristianismo tinha terminado com o culto dos outros deuses e, por isso, então, o império decaiu. Então, na verdade, ele está preocupado nesse capítulo em demonstrar o caráter religioso dos antigos romanos, diferente, né, ele está contrapondo de alguns autores que defendem uma espécie de laicidade romana na própria perseguição aos cristãos e tal. Ele vai dizer, não, a questão toda é religiosa de fato. O que ele repete no capítulo 2, Júpiter no trono, né, ele continua aqui com a demonstração do caráter religioso, daí nesse caso de Diocleciano, né, em que ele se apresenta, inclusive, como o filho unigênito de Júpiter. Então, por isso, Júpiter no trono. Então, ele continua falando aqui e apresentando esse aspecto religioso do Império Romano, que é bem caro para esse início de argumento dele. O terceiro capítulo, né, Instincto Divinatus, ele apresenta, então, um primeiro aspecto de Constantino, de que ele trouxe, na verdade, uma espécie de uma nova teologia pública, né? Ou seja, o Império Romano já tem uma teologia pública, porque não há uma separação de uma ideia religiosa, de uma laica, nada disso, mas um tipo de desenvolvimento público de pensamento teológico. E, na opinião dele, então, o Constantino ele trouxe uma nova teologia pública porque ele se recusou a oferecer o sacrifício a Júpiter logo depois da sua vitória diante de Maxêncio. Então, esse fato dele não apresentar o sacrifício a Júpiter, afinal ele, em tese, teria atingido a vitória por causa de Cristo, então ele já começa com uma nova forma pública de lidar com a religião a partir desse momento. O capítulo 4, que é Por Este Sinal, então ele analisa justamente a suposta conversão de Constantino, e ele analisa, então, os comportamentos de Constantino e os textos que comumente são atribuídos a ele próprio. Né? Ele defende que esses textos são, de fato, dele, e ele conclui que o Constantino era, de fato, um imperador, embora ele seja, ele é um cristão, né? O imperador é um cristão, embora ele seja, na verdade, um cristão inconsistente na ética, né? Ele seria um cristão não discipulado, um cristão que tem muitas incoerências, mas, em todo caso, um cristão que confessa a fé dessa maneira. O que, na verdade, não é diferente de
muitos políticos que a gente tem em qualquer momento da história do cristianismo, né? Então, o capítulo 5, o Liberatur Ecclesiae, ele defende a ideia de que o Constantino aplicou no Império umas ideias que já estavam circulando entre autores cristãos, como Lactâncio, que defendia já, né, desde o século II para o III, a liberdade de culto e de consciência religiosa dentro do Império. Né? Claro, numa época em que o cristianismo era perseguido, então o Lactâncio defendia a liberdade de culto, e o Constantino, então, ele teria sido justamente aquele que trouxe a doutrina de Lactâncio para o Império, permitindo o culto dos cristãos e instituindo uma espécie de liberdade de consciência religiosa. Né? Mas ele, então, também afirma, né, que há uma ambiguidade simbólica em Constantino, mas mesmo apesar dessa ambiguidade, né, porque ele permanece ainda como com os títulos de sacerdócio das religiões do Império, mas ele se torna o patrocinador de muitas igrejas e de muitos batistérios. Então aqui ele insere aquele que vai ser o capítulo final dele, que ele afirma que Constantino estava batizando o espaço público. Né? O capítulo 6, que chama o fim do sacrifício, ele introduz aquele que é o coração do argumento dele, né? Que Constantino criou uma lei contra os sacrifícios e que com essa lei ele acabou eliminando-os do Império ao longo do tempo, enquanto ao mesmo tempo ele atacava as ideias consideradas heréticas pelos concílios cristãos que ele presidiu. Então, ao longo do tempo, por meio desses processos de longo prazo, ele foi produzindo uma sociedade cristã. O capítulo 7, o bispo comum, então ele defende que Constantino não impôs uma ortodoxia cristã, né, mas que ele acabou tomando assento lá em Niceia, a convite dos próprios bispos. Então ele se tornou uma espécie de facilitador do trabalho dos bispos, que definiram então qual seria a ortodoxia cristã. Né? Capítulo 8, Niceia e depois, aí sim ele abre um confronto direto com um interlocutor que aparece ao longo do livro, né, daqui em diante principalmente, as ideias de John Yoder, que é um menonita, um teólogo menonita, que afirmava justamente que as igrejas foram cooptadas pelo Império. Né? Então, que houve um processo de cooptação das igrejas, e para o Leitert é o contrário. Na verdade, foi o Império que sucumbiu à igreja. Essa é a ideia dele. Então, por quê? Porque a igreja teria sido, ao longo de sua história, muito crítica ao Império em vários momentos, principalmente em figuras como Atanásio, Ambrósio, né, e principalmente depois o próprio Agostinho. Né? Então, no capítulo 9, ele apresenta então as sementes da lei evangélica, ou seja, ali ele trata as reformas legislativas que foram dando ao longo do tempo um direcionamento cristão ao Império. Né? Então, por meio da justiça, então Constantino foi devagarinho cristianizando a legislação romana. Capítulo 10, Justiça para Todos, ele cristianizou a lei romana, colocando os bispos em cargos de magistrados. Aí, então, quer dizer, os juízes, né, os principais magistrados, passam a ser bispos da igreja. Então, aqui sim vai ter uma cristianização cada vez mais intensa da estrutura imperial. Capítulo 11, Um Deus, um Imperador. O Constantino, ele afirma então, ele apresenta, né, a análise dele de que o Constantino não permitiu a deificação da sua imagem, que era bem comum aos imperadores. Então a eliminação do culto imperial também é um outro indício, né, na opinião dele, de que Constantino está reposicionando a teologia pública do Império Romano. Né? Capítulo 12, ele entra numa discussão de novo, né, com o Yoder, né, porque a questão dos anabatistas, principalmente, né, que Yoder vem dessa tradição menonita, que é anabatista, ele defende que a igreja tinha um pacifismo anterior na sua tradição primitiva e que isso terminou, então, a partir de Constantino. A igreja deixa de ser pacifista porque ela se alia à violência do Estado. Então ele defende aqui o quê? Que
as igrejas cristãs, até então, ele analisa alguns discursos de pensadores cristãos, ela era muito ambígua em relação ao uso da violência. Enquanto alguns pensadores cristãos eram absolutamente contrários ao uso da violência e de que, inclusive, cristãos fizessem parte do exército, havia outros que não, que defendiam o direito à guerra justa, né? Tinha uma outra posição em relação à guerra. Então ele parte do princípio de que, olha, não há um consenso nas igrejas cristãs a respeito desse pacifismo. Por isso que ele faz uma pergunta, ela era mesmo pacifista? Né? Capítulo 13, então ele trabalha um império cristão e missão cristã, que de novo ele retoma, né, a discussão com Yoder, porque o que o Yoder afirma, né, nas obras dele é que essa igreja imperial cessou de fazer missões, ela não fez mais missões, não espalhou mais a pregação do evangelho, e ele critica então, né, que isso teria sido um dos efeitos de Constantino. E de novo, né, o Leithart, ele questiona isso, e ele afirma que a igreja imperial de fato não fez missões, mas que o método evangelístico da igreja, a partir daí, foi a fusão da fé com o império. E aí eu vejo um dos pontos mais complicados do livro, né? Afirmar que a fusão do império com a fé e com a igreja é um método evangelístico, eu acho que é extremamente questionável em vários sentidos da teologia cristã, né? A gente vê esse respingo em vários momentos da história cristã, justamente tratando dessa problemática. E a pergunta que ele faz no capítulo, que eu acho que também é outra pergunta problemática, é que se o imperador decidisse construir o templo em Jerusalém, como Ciro fez na narrativa bíblica, ele pergunta por que não deveria aceitar. Ou seja, se o imperador quer ajudar o cristianismo, por que não deveria aceitar? Há um impedimento para isso? Né? Então, ali pessoalmente eu vejo um monte de problemas, né? Porque a gente sabe que na tradição hermenêutica se toma muito cuidado em pegar textos narrativos para definir comportamentos e procedimentos, né, hoje. Então, esse eu vejo um dos pontos problemáticos do livro também. E, finalmente, o capítulo 14, que aí ele fecha todo o argumento dele, ele reúne aquilo que ele está apresentando. Então, ele se concentra no resultado teológico da ação de Constantino, nesse capítulo Roma batizada. Para ele, então, o que aconteceu? A igreja batizou Roma, tornando o império, em alguns aspectos, cristão, mas não em todos. Então, ele pegou a metáfora do batismo infantil, justamente, né? Ou seja, Roma está iniciando uma jornada cristã, numa espécie de infância do cristianismo, com o fim dos sacrifícios, né? Porque o cristianismo ele é uma religião sem sacrifício. O cristianismo ele eliminou o sacrifício e substituiu o sacrifício pela misericórdia e pelo serviço. Então, a partir daí, o Império Romano teria sido convertido, batizado, e ele começaria a crescer num sentido de uma vida adulta cristã, né? Essa é a metáfora que ele usa. Então, para o Leithart, a igreja não caiu com Constantino, mas foi honrada como a verdadeira cidade, ou seja, aqui ele está remetendo a Agostinho e a cidade de Deus, né? Então, ele retoma no final a questão do pacifismo, né? A igreja seria necessariamente contrária à guerra? Para ele, não, né? Então, ele diz que não. Ele toma, então, os relatos do Antigo Testamento, principalmente, né? Ele busca vários elementos do Antigo Testamento, da guerra, de Josué e outros textos, do rei Davi e tal. E no Novo Testamento, as metáforas das armas espirituais, para justificar, então, que sim, o cristianismo pode adotar uma prática guerreira na política, ou seja, um país que se diz cristão pode praticar a guerra e usar da violência sem cair em contradição com a própria fé cristã. O que eu vejo aqui um problema danado também, em termos teológicos, né? Porque você pegar metáforas bíblicas do Novo Testamento de armas espirituais e passar a usar ela no mundo literal para usar uma arma concreta como uma pessoa, eu acho uma hermenêutica absolutamente problemática aqui na obra dele, tá? Deixa eu só parar de compartilhar para fazer o fechamento, então.
Então, concluindo, ele tem uma certa idealização do Constantino na obra, né? Percebo que ele está... só que aí, no final das contas, né, ele está idealizando Constantino, mas defendendo a ação imperialista e conversionista romana naquele momento, mas para defender outra coisa, porque o que está nas entrelinhas aqui é o imperialismo cristão norte-americano. É isso que ele que tá no final das contas defendendo, né? Se um império norte-americano pode ou não impor uma cultura cristã, fazendo uso seja da força, seja da influência política, seja da influência econômica e tal. Então a gente percebe que em todos está subjacendo esse livro a discussão lá com o menonita, pacifista Yoder, e a questão de se o Estado deve ou não, se a igreja deve ou não fazer uso do Estado para a proclamação da fé cristã. Mas eu não, no final, então, para concluir, eu não desmereço a obra, né? Eu acho que duas coisas chamam a atenção e que acho que são bem importantes no que ele traz, que é o caráter do sacrifício em Roma antiga, né? E de como o cristianismo alterou essa circunstância. Quer dizer, a partir daí, né, a mudança do que acontece em Roma a partir do final do sacrifício, né? E também, por outro lado, né, ele também serve como um contraponto, né, às visões igualmente estereotipadas de Constantino, né, o que me parece que humaniza mais a sua figura, né, e a gente pode ter uma dimensão melhor dessa pessoa cujos atos repercutem até hoje. Então seria isso. Muito obrigado. Obrigada. Então eu vou colocar aqui o pessoal já de novo na nossa apresentação aqui da live. Receber todo mundo de novo. Pessoal, eu vou colocar aqui nos nossos comentários a lista de presença, né? Então assine o seu nome na lista hoje e amanhã para receber a certificação. Eu tinha colocado aqui, mas eu tive que acertar um negócio. E aí eu recoloquei. E vou colocar aqui nos comentários também o link de acesso ao nosso dossiê, que é onde você encontra os artigos da apresentação de hoje, da apresentação de amanhã também. Então, se você quiser acessar os artigos completos, é só entrar no link, né? Então, vou colocar aqui o link do dossiê e o link também da nossa lista de presença, já estão os dois aí. Fixar ele aqui nos comentários. Pronto. E aí, gente, na verdade, eu acho que passando agora para um momento de perguntas, né, e da gente conversar um pouquinho sobre as apresentações da noite, pensar que, na verdade, aí a proposta que a gente abriu quando organizou o dossiê, né, tanto eu, Ismael, Jefferson, surgiu, né, como o Ismael já falou, dentro de uma disciplina que a gente fez sobre religiões no mundo romano e sobre essa religião romana, né, e quais as perspectivas que a gente podia ter sobre isso. E aí, dentro desse dossiê nosso, a gente tem diversas expressões, né, dessa religiosidade dentro do Império. Então, a gente tem desde a própria religião romana, né, na sua pluralidade, até a religião egípcia, né, que a gente teve a apresentação da Jéssica hoje, ou religião judaica, com um artigo, inclusive meu, pensando ali um pouquinho sobre a Primeira Guerra Romano-Judaica, na narrativa de Tácito e do Flávio Josefo, pensando o próprio cristianismo, né, e a gente teve vários trabalhos aí que abordaram o cristianismo, aí, pensando na Jéssica também e no André hoje. E aí, como que a gente consegue pensar, e aí muito desse novo estudo que tem surgido hoje, a partir dessa documentação literária, e a partir também dos registros arqueológicos, como a gente tem repensado também muitas dessas estruturas e desse contato dessas religiões na antiguidade, mas principalmente aí pensando nessa relação com o Império Romano, então nessa antiguidade romana, né? E aí eu acho que vale você deixar também o seu comentário aí, a sua pergunta específica para cada momento aí de apresentação, pensando nessas religiões e como essas religiões se entendiam dentro desse império maior, né? E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente pensa em conversar agora. Eu já vi que tem algumas perguntas, mas o Ismael já sinalizou aqui que queria fazer umas perguntas também para o pessoal. Então a gente começa com você, Ismael, e depois a gente vai colocando
as perguntas do pessoal aqui no chat. O pessoal está perguntando aqui quem já assinou a lista, se precisa assinar de novo. Não precisa não, porque eu vi a galera que assinou aqui, aí tá tranquilo. Se você já assinou quando eu botei a primeira vez a lista, fica tranquilo. E aí é só colocar o seu nome aí, é só o nome e o e-mail, né, para a gente fazer o envio da certificação depois lá também. Então, é isso, gente. A lista está liberada aí nos comentários. Certo, pessoal. Parabéns pela apresentação de vocês. Foi muito clara em todos os sentidos, né? Lembrando que o público que está assistindo aqui também, que vocês podem encontrar os artigos e a resenha do André também em revistahistoriador.com.br. Lá vocês encontram, né? Digitando aí. É uma revista de acesso livre também, então tudo gratuito. Então vocês podem usufruir desse material aí, que é um material de bastante qualidade. Então, assim, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para cada um, né? Primeiro eu vou perguntar para os três já, daí vocês acho que fica mais fácil, né? Perguntando para a Jéssica Ladeira Santana, então. Jéssica, como é que foi o caminho da tua pesquisa, assim? E aí eu me refiro ao processo de catalogação da documentação. A gente sabe que não é tão simples assim pesquisar a antiguidade, né? Então a gente precisa ter um olhar para os documentos, e muitas vezes essa documentação não é nem de fácil acesso, né? Queria saber se no teu caso específico, como é que foi isso aí? Tá ali digitalizado, né? Existe algum acervo que o pessoal pode consultar também para realizar a sua pesquisa? Tá? Para a Jéssica Moraes. Jéssica, o fato do Zósimo ter escolhido criticar aí o Constantino, né? E você colocou bem ali a preocupação dele em relação à Pax Deorum, né? Com a paz com os deuses, né? Você acredita, né, pelo momento em que ele escreveu isso aí, você identificou motivos políticos e ideológicos? Como é que você observa isso aí? E para o André também, né? O André já falou até dos motivos políticos e ideológicos aí também, que levaram o Leiter provavelmente a escrever essa obra, né? Mas eu queria perguntar para o André como é que o Leiter acabou lidando com algumas fontes, André. Ele traz as fontes históricas para dentro do texto dele, ele faz isso de forma crítica. As minhas perguntas seriam basicamente essas. Vou começar, então. Muito obrigada pela sua pergunta, Ismael. O caminho de catalogação, na verdade, foi na verdade, quando estava dando iniciação científica, meu orientador disponibilizou um catálogo que ele comprou e que ele foi feito pelo Museu Britânico. Então, tem muitas dessas estavam no Museu Britânico e algumas dá para você ver pelo site. Inclusive, duas delas eu coloquei o link que eles disponibilizam para poder ver, eu coloquei no artigo, mas tem uma, por exemplo, que ela não tem, só está no catálogo, ela está em outro museu, por isso que não está no site deles. E tem algumas, eu consegui no mestrado, como na iniciação científica consegui achar muita pouca coisa, no mestrado eu fui aperfeiçoando o inglês ao longo da iniciação científica, eu consegui achar mais, e na USP também, que me ajudou muito ir lá e conseguir mais acervos de documentação material, tem mais coisa que contribuir para mim. E é isso. E para análise, eu utilizo elas na minha dissertação, eu uso análise de conteúdo de Laurence Bardin, e aí eu fiz um quadro categorial que vai estar bonitinho quando se for aprovado. Mais para frente vai ter. Não sei se deu tudo certo a sua pergunta ou qualquer coisa, pode perguntar mais. Obrigada. Bom, Ismael, na verdade, a sua pergunta, a resposta é a minha iniciação científica. O meu tema de pesquisa a gente trabalha como o Zósimo projeta no Constantino as críticas que ele pode ter dos imperadores do seu próprio tempo. No caso, seria o Zenão e o Anastácio. E por ele ser um funcionário do Império e estar ali escrevendo na mesma época que provavelmente talvez o Anastácio ou o Zenão, é complicado
definir qual imperador, porque não tem muito esse dado de quando ele trabalhou, enfim, ele não poderia criticar diretamente o imperador. Então, eu trabalho com a hipótese de que, enquanto ele estava escrevendo, ele viu ali similaridades, várias semelhanças entre as políticas do Constantino, o que aconteceu no tempo dele, com os problemas do seu tempo presente. Então, ele faz essa projeção de críticas. Então, sim, eu acredito que tem ali um fundo político-ideológico, claro, e, inclusive, o meu terceiro capítulo da monografia, que eu estou finalizando agora, é pegar todas essas passagens no livro 2, onde o Zósimo fala sobre o Constantino, e analisar o contexto do Constantino com o contexto que o Zósimo está vivendo para encontrar essa semelhança. Acho que a minha resposta agora, né, Ismael? Eu vou. Assim, ó, o Leiter ele trabalha muito bem fontes, tá? Ele é um camarada que tem boa notação de rodapé, de outros teólogos, outros historiadores também. Ele faz uma anotação bem boa, uma análise bem detalhada. E também fontes primárias, né? Ele citou Lactâncio, citou Cícero, ele trabalha com os panegíricos, trabalha com... Enfim, ele tem uma boa citação de fontes, um bom trabalho de fontes. Eu questiono as conclusões teológicas dele e a aplicação que ele pretende fazer, mas em termos de pesquisa eu achei ele bem denso, assim, é bem consistente o trabalho dele, e a apresentação da Jéssica me parece confirmar também nessa perspectiva do sacrifício. Eu achei muito interessante e acho que fecha bem com as fontes antigas. É isso, eu estou dando uma olhada aqui nos nossos comentários também, então tem muita gente parabenizando pelas apresentações. Eu vou colocar alguns desses comentários também, mas já vou pegando algumas das perguntas, né? A primeira, o Antônio Márcio Souza Prates botou: qual a conexão de Constantino com o mitraísmo? E aí o pessoal que comentou um pouco sobre Constantino, né? Então, Jéssica e André, o que vocês podem dizer aí para a gente? Bom, ele trabalha um pouco dessas questões na ambiguidade de Constantino, né? Eu não diria tanto o mitraísmo, mas o Sol Invictus, né? Essas religiões derivadas do culto do imperador, porque as questões que ele coloca, por exemplo, do domingo para o dia de descanso, que vira o domingo, né? O Dominus Day, que é o dia do sol. Então, esse dia do descanso, que é para o exército, na verdade, ele entra nessa ambiguidade, quer dizer, ele escolhe um dia que o cristianismo já pratica, como o dia da ressurreição, como um dia de culto, e que também contempla uma vasta parcela do exército que é mitraísta, né? Então, ali está a ambiguidade dele jogando, né? Nesse sentido, sim. Né? E outros elementos, assim, no que ele vai trabalhando, ele é sempre muito ambíguo, né? Por isso que há essa discussão toda, né? O que, assim, na minha opinião, cara, é político, entendeu? Um político, em qualquer momento, ele tem que justamente lidar com uma série de questões aí, de base de apoio dele, que ele não pode simplesmente sair mudando de uma hora para outra tudo, né? Então, eu acho que ele é um político muito matreiro aí, o que também não quer dizer que ele não seja um cristão. Aí eu concordo com ele, sabe? Ele tem uma fé, assim como todos tinham uma fé. Agora, não quer dizer que ele seja um cristão no modelo que nós imaginamos o cristão, que é, né, trinitário, que crê num único Deus, etc, etc. Ele pode facilmente ter uma fé absolutamente sincrética nesse momento e que talvez até venha a ter um desenvolvimento ao longo do tempo, né? Afinal de contas, né, ele foi batizado no final da vida dele e tal, né? Então, eu acho que entra nessa ambiguidade dele, essa relação com o mitraísmo e outras religiões. André, tem uma outra pergunta aqui, e essa para você especificamente, do Gabriel Albino. Ela está em 3 partes aqui. Vamos lá. Levando em conta que o ambiente do debate da teologia política, onde se insere a obra do Lenthart, né, e as teses do Yonder que ele contrapõe, é por definição e primariamente... Calma aí, outra parte.
o campo teológico com suas próprias regras e paradigmas. Como podemos observar os impactos desse debate no campo da história? Seria um debate que demonstra uma interface ou interação profunda entre teologia e história como campos de conhecimento? Olha, eu acho que está mais que na hora da teologia. Eu diria assim, a teologia já faz muito uso da história há muito tempo, né? Isso não é novidade no campo teológico. Eu acho que falta um pouco os historiadores se acordarem para essa realidade, porque a teologia ela faz parte de uma história do conhecimento. Ela faz parte justamente de uma espécie de história do pensamento. Ela faz parte disso. E nesse sentido, ela influencia absolutamente as ações das pessoas, né? Existe todo um debate teológico que acontece nas igrejas de uma perspectiva que resulta disso, que é resultado da fé e da crença e da pregação, que vai respingar na sociedade, vai respingar nas ações e nos atos. Eu acho que a história está mais que na hora de prestar mais atenção ao que acontece em termos de debate dentro da igreja, tanto no passado como no presente, né? Eu e o Ismael estamos gravando aí esses dias um podcast justamente sobre isso, né? O quanto o pensamento teológico vai influenciar numa guerra, por exemplo, decisão de uma guerra, ou, né, uma decisão econômica, uma decisão tal. Então, ela faz parte de uma história do pensamento. Eu acho que deve ser encarado. Lamentavelmente, vão ter que estudar um pouquinho mais de teologia para entender o porquê se age dessa ou daquela maneira, né? Não? É mais ou menos nesse sentido. Eu acho que isso liga, inclusive, eu estou puxando o Jefferson aí pro assunto, né? Mas liga um pouco com a própria pesquisa do Jefferson que ele vai apresentar amanhã, um pouco sobre esses discursos paulinos, né? Então, como que a gente consegue pensar? Se você quiser falar alguma coisa também, Jefferson, sinta-se à vontade aí. Mas eu lembrei aí, se você quiser pensar um pouquinho sobre isso, amanhã a gente tem uma apresentação específica aí do Jefferson sobre isso. Acho que todo discurso é produzido dentro de um contexto, a partir de um contexto e para um contexto, né? Então, não tem como ter um discurso religioso, teológico, desprovido do contexto histórico, social, político, religioso, em que ele foi produzido e para quem ele foi produzido, né? Se a gente olha Paulo, aí meio que antecipo de amanhã, ele usa diversos elementos que estão ao redor dele, da cultura e da religião, tanto greco-romana quanto judaica, e aplica isso para a sua pregação do Cristo, né, que é o centro da sua mensagem. Então, por hora, a gente parece que vê Paulo descrevendo o Cristo como um imperador romano, como um grande general, né, romano, porque ele está dentro desse contexto. Então, acho que não tem como a gente desvincular o teológico do histórico, porque é produzido dentro de um contexto histórico específico. É um pouco do que a gente comenta e aí pensa também em relação a outras religiões, né? Como que a gente não consegue também desvincular esse próprio pensamento religioso do pensamento cultural da época, né? E aí, se a gente for pensar aí esses grupos judaicos que a gente tinha e essa relação da província da Judéia com o próprio Império Romano, a gente não consegue desvincular a vivência religiosa do judaísmo, por exemplo, desse entendimento cultural e dessa própria relação com o Império Romano, né? E como isso se dava também nesse processo de entendimento dentro desse contexto maior do Império, né? Na vivência e nas experiências do Império, mas também dentro do entendimento religioso, né? Então, isso é um aspecto que talvez quando entra nesse campo da teologia, isso fique um pouco parece um pouco estranho quando a gente fala, mas a gente já experimenta isso quando vai tocar em outras religiões, né? Então, por que também a gente estranharia isso dentro desse contexto do cristianismo, né? Como refletir sobre isso? O Tiago botou aqui, inclusive, Tiago Moreira, sou teólogo por formação e hoje estou no 7º período da licenciatura em História
e vejo que é impossível ter uma visão reservada e individual dos dois campos de ensino, né? Então, exatamente, é isso que ele diz. Quando eu fiz história, a leitura da Bíblia para mim se abriu de uma maneira totalmente nova, né? Então os dois são muito interligados, e principalmente porque a fé cristã é uma fé que crê na história, que crê num Deus que invadiu a história. Então ela é absolutamente ligada a contexto, absolutamente ligada ao homem no tempo, né, para dizer assim. E aí, gente, eu tô dando uma olhada aqui para ver se a gente tem mais algumas outras perguntas. Tem uma que é mais geral e aí vale para quem quiser comentar e responder sobre. Se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa aí nos comentários, porque acho que essa na nossa listagem aqui é a última. Mas uma pergunta do Júlio Campos. Como historiadores podem fazer pesquisa nessa área longe dos grandes centros, né? Então, Rio de Janeiro ou outros lugares em que você tem essa concentração de pesquisas históricas? Acho que isso tem a ver um pouco com o que o Ismael comentou sobre você ter acesso a essa documentação, acesso a essas pesquisas também, como isso é produzido, né? E aí eu acho que depende muito do... E aí, para a área da antiguidade, isso talvez seja um pouco mais fácil para a gente hoje, porque a gente tem muito dessa documentação disponível online, né? Então você tem acesso a museus, e aí se você está trabalhando com registro arqueológico, você tem muito disso, ou acesso a pesquisas das quais você pode pegar também esses registros materiais e pensar, talvez, aí essa parte de organização das cidades ou algo do tipo. Mas também acesso a essa documentação literária, né? Essa documentação escrita, que é diferente, talvez, para algumas outras áreas da história, né? Então, talvez na antiguidade a gente ainda tenha muito dessa documentação disponível, porque a gente não acessa necessariamente em arquivos propriamente, né? Então, lógico que também, né? Você pode pensar a antiguidade a partir desses campos, quando você vai pensar, por exemplo, como se pensava a antiguidade aí no Rio de Janeiro ou em São Paulo, como você relaciona também uma releitura, né, um repensar dessa antiguidade. Mas eu acho que talvez esse acesso seja mais tranquilo, né? Eu, por exemplo, as minhas documentações eu tive um acesso fácil, né? E aí também nesse campo de pesquisa, procurando também documentação material. Não sei o pessoal, mas acho que é um pouco desse caminho. E aí, gente, o que vocês podem... Sim. Pode falar, já. No meu caso, por exemplo, o manuscrito sobrevivente do Zósimo está em grego, né, lá no Vaticano, na Biblioteca do Vaticano. Mas eu não preciso saber grego para ter acesso a essa documentação. Na minha pesquisa, por exemplo, eu estou usando uma tradução em inglês, espanhol e italiano. Então, a gente tem essa facilidade, não tem para o português. Então, assim, algumas pesquisas é necessário que tenha um conhecimento em língua estrangeira, pelo menos, para ali conseguir interpretar, porque se você for depender só de um Google Tradutor, ele não é muito confiável, às vezes, em algumas traduções. Mas a gente realmente tem essa facilidade, né? Tem muita coisa na documentação na internet, livros completos, versões até bilíngues, assim, para você, de repente, se aprender um grego, no meu caso, por exemplo, você tem ali uma comparação, mas no meu caso, falando do meu caso, o mais difícil é achar nas pesquisas dados sobre o autor. Sobre a obra dele foi fácil, mas sobre o autor é mais difícil você encontrar ali algumas informações, porque o que se tem é obtido através de, por exemplo, do Fóssil, que teve contato com a obra dele, o Patriarca, e de outras pessoas que tiveram contato através de outras pessoas, mas em relação às fontes, eu realmente acho que é tranquilo a antiguidade. Vou falar, então. Bom, eu concordo com os colegas e com o que eles falaram também em relação a hoje nós temos maior acesso, né, a essas fontes da antiguidade, e também nós devemos lembrar que nos últimos anos nós temos tido aí uma virada, né, com um olhar
mais direcionado também para a cultura material, então nós não olhamos só para as obras literárias, né, mas olhamos aí também para a arqueologia ganhou um peso grande, né, e é exatamente o que a gente estava falando antes, né, as áreas, muito embora elas sejam bem delimitadas, elas fazem contato umas com as outras, né, e elas têm as suas interfaces. Então, hoje em dia, se você é um historiador, você está pesquisando alguma coisa, você inevitavelmente vai ter que ter algum conhecimento de teologia ou de economia, né, ou então de arqueologia, tudo depende do que a gente está querendo pesquisar, né? Mas, assim, em relação a pessoa ali falou, quem é que foi que escreveu, mas foi o Tiago? Quem é que escreveu essa pergunta? Só para eu... Peraí, deixa eu colocá-la de novo aqui, Ismael. Deixa eu achar ela aqui. Foi o Júlio? Júlio, assim, ó, que eu teria para te dizer o seguinte, não apenas nos grandes centros, tá, mas se você for olhar aí os departamentos, né, dos cursos de história que estão aí distribuídos aí pelo Brasil, você vai encontrar uma série de profissionais habilitados que pesquisam, sim, antiguidade, pesquisam religião, né, então você vai encontrar isso nas mais diversas regiões brasileiras. Então, assim, o que eu te diria, assim, procura a instituição que estiver mais próxima de ti, entendeu? Independentemente de onde estiver, porque não é só no Rio de Janeiro, não é só em São Paulo, não. Você vai encontrar laboratórios, núcleos de pesquisa, né, todos voltados aí com foco para a antiguidade. Eu tava até pensando aqui, gente, e aí acho que a Jéssica tocou num ponto quando a gente fala da própria língua, né? E aí talvez essa seja a dificuldade maior quando a gente se depara com uma documentação, né? A gente, inclusive, no último ciclo de debates aqui do canal, a gente recebeu a professora Nelly Feitosa e ela conversou um pouco sobre essa língua egípcia antiga, né? Então, como se pensava a tradução e se fala de uma tradução desses hieróglifos e como a gente consegue, nessa pesquisa do historiador, refletir sobre isso. Se você quiser acessar, acessa também esse vídeo, foi muito legal, porque ela estava comentando exatamente desse processo de tradução, né? E aí, logicamente, a gente tem muitas dessas documentações que a gente tem acesso, e aí, assim como a Jéssica, acredito que nós outros daqui também, às vezes a gente não tem em português, mas tem uma outra que a gente consegue pensar, e a partir dessas traduções, e aí também verificar quais são as melhores traduções, como que a gente pode pensar sobre isso, mas à medida que a gente vai pesquisando também e desenvolvendo a pesquisa na área, a gente vai também tendo acesso e produzindo um conhecimento também para a tradução do original mesmo, ou pelo menos referenciar, entender o que esse original está falando, para conferir a partir dessa própria tradução, né? Se é isso mesmo que tem sido colocado, se a tradução faz jus ali com o que foi escrito. Então, é esse processo de pesquisa em que a gente está envolvido também, né? Com as traduções que a gente tem acesso, então por isso que a gente acessa também traduções de várias línguas e tem acesso a outras traduções, mas também ao texto, ao documento original, pensando como que a gente pode pensar em termos, como esse próprio autor trabalhou ali determinada questão e como a gente consegue desenvolver isso, né? E aí, eu acho que isso não foge, inclusive, do que a gente pensa sobre a própria cultura material, como que a gente identifica nesse processo de construção e nesse processo de interpretação da cultura da época também. Então, como que a gente tem acesso a esse registro material e como a gente passa a uma investigação, né, uma pesquisa sobre isso. Acho que é um pouco desse caminho. E aí vale essa indicação do Ismael, você consegue acesso a esses professores da área de antiguidade, você tem muito artigo hoje liberado, então revistas, assim como a revista Historiador, a gente tem várias revistas na área de história antiga que fazem essa divulgação também de artigos e de propostas sobre a antiguidade, então como que os pesquisadores têm pensado essa área hoje, e aí com certeza, entrando em contato com a gente, entrando em contato com os professores da área também, eles são esse caminho que pode ajudar você, e se você tem interesse em seguir com pesquisa na área, a desenvolver também uma pesquisa no campo, né? E aí, com certeza, tem espaço. E aí a gente, tenho certeza, eu me coloco à disposição também, o pessoal que já acompanha a gente aqui pelo canal,
sabe um pouco desse trabalho nosso de divulgação científica na área de história antiga, de pré-história, e como é um pouco disso também, né, de tornar acessível essa pesquisa acadêmica também ao público geral, né? Então pode entrar em contato comigo, eu passo o contato da galera também, ou entro em contato com o pessoal, que a gente tem todo o prazer também de ajudar e pensar essa antiguidade, né? E aí, gente, eu tô vendo aqui, não tem mais nenhuma pergunta específica, então, assim, ainda existe um remanescente aí que quer perguntar, pode se apresentar, mas eu tô vendo já os comentários, eu vou colocar alguns aqui do pessoal, né? Então, o Gabriel agradeceu a resposta aí do André, mas o pessoal colocando aí excelentes apresentações. Deixa eu colocar alguns aqui. Parabéns pelo trabalho, parabéns. Então, gente, já agradecendo aí a participação de todos vocês, obrigada pelas apresentações. Acho que a proposta da gente era fazer também parte de uma divulgação aí desse material que foi elaborado, dessas pesquisas que têm sido desenvolvidas, né, e um pouco da área de história antiga, e pensar essas religiões no mundo romano, né? Então, obrigada a todo mundo que participou, que esteve com a gente também ao longo da noite. Amanhã a gente tem mais, a gente tem outras 3 apresentações amanhã, então sejam bem-vindos também o pessoal que já esteve aqui hoje para participar com a gente amanhã também. E aí, gente, se vocês quiserem fazer as considerações finais aí, tiver mais alguma coisa para falar, fiquem à vontade. Só deixar meu muito obrigado aí pela oportunidade de participar desse ambiente riquíssimo da história, né? Eu que ando mais no meio dos teólogos ultimamente, mas sinto muita saudade daqui e agradeço de novo a oportunidade. O pessoal ficou inibido aí, ninguém falou mais nada. Ismael, Jefferson, vocês têm mais alguma coisa para a gente já encaminhar para o nosso encerramento? Ok, então agradecer a participação das pesquisadoras e pesquisador aqui conosco, né, nessa noite. Também quero fazer uma referência aí ao trabalho do André, né? Não sei se vocês sabem, mas recentemente ele foi aí premiado com o prêmio CAPES, né, de teses, né, André, nesse ano. Então, se vocês forem buscar ali, vocês vão encontrar um trabalho bem interessante, tá? Também fazendo isso aí, esse diálogo, essas interfaces entre história e teologia. Agradecer também as nossas Jéssicas que estão aqui conosco, né? A Ladeira Santana e a Moraes também, que fizeram apresentações bem legais aí e pesquisas bastante importantes. Pessoal, em relação à revista, tá? A revista nesse momento está com uma chamada aberta também, de um dossiê chamado História e Entretenimento, Diversão, Esportes, Alimentação e suas interfaces, dossiê que está sendo organizado pelos professores Kleber Eduardo Caus, da UVA, a Taina Schwan-Caus, da UFRJ, e o professor Carlos Augusto Rohr-Trojaner, da UAB. Tá? Então, vocês podem enviar também, submeter trabalhos nessa área, até o início do próximo mês, até 5 de novembro de 2023, e também a revista recebe, assim, em fluxo constante, artigos de tema livre, podem ser enviados também. Aproveitando... Perdão, Jefferson, pode falar. Não, só queria agradecer os nossos apresentadores, belíssimas falas, assim, pesquisas muitíssimo importantes, a apresentação do André também, da obra que eu ainda não li, mas pretendo ler também, e assim, contribui muito para esse nosso estudo, né, das religiões no mundo antigo, principalmente no Império Romano. Agradecer o pessoal que assistiu aí e convidar todos a estarem amanhã conosco novamente. É isso, gente. Aproveitando aí que o Ismael comentou sobre o trabalho do André, teve gente falando nos comentários também. Então, a gente teve live aqui no canal um tempo atrás, onde o André comentou um pouquinho sobre as obras dele, né? Eu até peguei aqui para fazer propaganda, que eu tenho todos, cadê? E aí, quem quiser também acompanhar e acessar o nosso conteúdo aí, vou colocar os links também. Não esqueça de colocar o seu nome na lista de presença de hoje, para a gente enviar depois o certificado de participação para você.
E amanhã a gente está junto, né? Então, aí, mais uma vez, agradecer a participação da Jéssica Santana, da Jéssica Moraes, do Daniel Heinck pelas apresentações. Foi um prazer receber vocês aqui no canal, receber vocês aí no nosso primeiro colóquio da Revista Historiador. Então, a gente continua aqui muito animado para o evento amanhã e aí na expectativa também para as próximas apresentações. Todo mundo que esteve participando com a gente hoje, a gente espera vocês amanhã. E é isso, gente. Até uma próxima... até a próxima oportunidade, né? E o pessoal que apresentou hoje, até uma próxima oportunidade também. Vai ser um prazer recebê-los aqui no canal. E não deixe, gente, se você tirou uma foto aí, compartilha lá no Instagram, marca o Instagram da Revista Historiador, marca o Instagram do Cubo História também, que a gente compartilha por lá, a gente faz essa divulgação também de como tem sido o evento para você. Então, não deixe de seguir as nossas redes sociais, de acompanhar o que a gente tem produzido também como conteúdo aí na área de história antiga, de pré-história aqui no canal também, de antiguidade, sobre o mundo romano. Então não deixe de acessar também o nosso conteúdo e a gente se encontra amanhã. E é isso. Tchau, tchau, gente. Obrigada.